Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre distanásia, numa série de vídeos sobre os processos de morrer, eutanásia, distanásia e ortotanásia. Hoje falaremos um pouco de distanásia, um extremo oposto da eutanásia, né? A eutanásia que já vimos, né, o provocar a morte, né, abreviando a vida. A distanásia, de modo contrário, seria prolongar a vida. O prolongamento da vida de modo artificial, e lembrando que falar de processo de morrer é falar sempre de pacientes terminais, fora de possibilidade terapêutica, né? Seria então algo muito comum, né, nos hospitais, nas instituições de saúde, que na verdade é praticado de maneira quase que inconsciente pelos profissionais de saúde, né? Enfermeiros, médicos especialmente, porque são treinados, né, nas graduações de saúde para salvar vidas, né? Então sabem socorrer numa emergência, numa urgência, sabem não deixar o sujeito morrer, né? E de modo inconsciente praticam isso sempre. Então o sujeito que está diante da morte, né, numa instituição hospitalar, ele pode ter o socorro de alguém, né? E a família normalmente chama alguém para vir socorrer o paciente que está morrendo, os aparelhos estão sinalizando, e a distanásia nada mais é do que vir e prorrogar ainda um pouco mais esse processo de morrer, né? A distanásia então é uma saída, né? Um tratamento diante da morte que prorroga um pouco mais ali o tempo de vida, né? Uma das maiores críticas à distanásia é que ela prorroga o tempo, a quantidade de vida e não a qualidade de vida. Porque o que dizem os enfermeiros, em uma pesquisa realizada apenas com enfermeiros, é que a distanásia, ela prorroga, na verdade, não a vida, mas o processo de morrer. Aquele sujeito que já está fora de possibilidades terapêuticas, ele vai morrer, é fato. Então, quando alguém intervém, né, com alguma atitude ali que caracterize uma distanásia, a morte é prorrogada, o processo de morrer é prorrogado. E isso faz aumentar ali uma quantidade de tempo, não de vida, mas do processo de morrer. Isso traz também um aumento não só do tempo, mas também do sofrimento. Então, um sujeito que sofreria uma única vez e morreria, ele vai sofrer um pouco mais, né, nesse processo de morrer, porque a vida dele está sendo prorrogada ali de forma artificial, né? A distanásia, também chamada de obstinação terapêutica, é um uso abusivo das tecnologias, né, que hoje estão aí para salvar a vida, né? Mas é usar dessas tecnologias de forma abusiva num paciente que não tem possibilidades reais, né, de cura, né, de sair da situação de enfermidade, de terminalidade em que se encontra. Então, a distanásia, ela não é feita de maneira geral por pessoas que a defendem do ponto de vista da saúde. Não, a gente precisa fazer a distanásia para dar uma quantidade maior de tempo de vida. Não, não é muito por aí. A distanásia, na verdade, é um estilo de lidar com a morte que advém, né, não de uma firmeza de uma crença, né, mas de um modus operandi de pessoas profissionais que aprendem, né, a salvar a vida a qualquer custo, né? Pessoas que eu ousaria dizer não aprendem a lidar com o processo de morrer. Entendem que devem salvar, custe o que custar, né? Prorrogar esse processo de morrer e fazer com que esse sujeito permaneça vivo por um pouco mais de tempo, né? Mesmo sabendo, né, que esse paciente vai a óbito a qualquer instante porque ele está fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, né, fora de voltar ao estado anterior de saúde. Então é dali para a morte, isso já é sabido, mas acontece, né, esse movimento aí de fazer alguma coisa para tentar salvar, para não deixar morrer naquele momento. Existe uma solicitação muito frequente da família pelos procedimentos de distanásia, né? Assim, vem, salva meu pai, salva minha mãe, salva aqui os meus filhos, meus avós, essa coisa de vem, salva, de faz alguma coisa, de não deixa morrer, né? É muito comum, né?
E os estudos, né, vão nos mostrar aí no campo da bioética que essas solicitações têm de ver com uma falta de diálogo, de comunicação eficaz no relacionamento interpessoal de profissionais de saúde com familiares, que não trabalham na direção da aceitação da terminalidade, né? Primeiro porque muitas vezes eles mesmos, os profissionais, não aceitam a terminalidade, por entender que a morte de um paciente é um sinal de fracasso, né, profissional. Não consegui salvar aquela vida. Estudei para isso, fui treinado para isso, não consegui salvar, fracassei. Como se fosse esse o objetivo da medicina, da enfermagem, da saúde de maneira geral. A gente sabe que não é. Mas esses profissionais, não aceitando a terminalidade, não aceitando a vida, né, em sua complexidade, porque a morte é parte da vida, né? Então, por não aceitarem a morte como parte da vida, ficam ali fazendo de tudo para tentar salvar alguém. E aí não conseguem aceitar a terminalidade como algo natural e, consequentemente, não conseguem transmitir para a família. Alguns, né, aceitam a morte como natural, mas não conseguem transmitir por falhas de comunicação, por um déficit ali, né, no relacionamento interpessoal, numa comunicação eficaz que é tão difícil nas instituições de saúde. Aí é que entra uma das maiores tarefas e deveres e importância do psicólogo, que é fazer a comunicação entre família e equipe de saúde, né? Fazer essa ponte, né, entre o que acontece lá na sala, né, e aqueles que estão ali fora guardando uma notícia, um resultado, né? E muitas vezes o psicólogo é quem vem fazer essa comunicação, quando a equipe já sabe, né, da finitude da vida, já aceita essa terminalidade. O psicólogo então precisa vir trabalhar com essa família, né, numa comunicação eficaz, que esses também aceitem a terminalidade, né, para que esses procedimentos de distanásia não sejam feitos à torta e à direito, né, para salvar a vida a qualquer custo, quando no fundo se sabe que se trata de prorrogar a morte, porque ela, né, vai vir. Então a distanásia pode ser evitada, né, se houver uma comunicação eficaz, né, de equipe de saúde que trabalhe com a aceitação da terminalidade para com os familiares, né, que são normalmente os que pedem, né, pelos procedimentos de distanásia. Mas, como eu disse de início, né, e a princípio, não só por demandas familiares, mas os próprios profissionais, né, já foram ensinados assim nas suas graduações e tentam salvar a vida a qualquer custo. Bem, a bioética então vai nos propor aí algumas reflexões sobre isso, né? Será que vale a pena mesmo, né, prorrogar o tempo de vida, se na verdade a gente está falando de um prolongamento do processo de morrer? Será que vale a pena não deixar o sujeito morrer hoje, mas morrer amanhã ou depois, com 2 dias de vida que ele não vai usar para nada, porque de repente está até inconsciente, está entubado, não está falando, né? Assim, e que vida é essa que ainda resta ali, né? Assim, que não restaria, né, caso não houvesse aí um abuso dessas tecnologias, né, de saúde. Então, pensando naturalmente, o ser humano nas suas origens, aquele humano ali já teria partido, já teria morrido, mas por causa das tecnologias ele está ali. E aí é preciso pensar se vale a pena, se é ético mantê-lo ali, porque isso muito tem de ver com um certo egoísmo, né? Porque não é que eu desejo que ele permaneça vivo para ver o sol nascer, ou para realizar mais um desejo, ou para correr atrás de um sonho, porque eu sei que nada disso vai acontecer com aquela pessoa. Mas tem de ver com uma questão egóica minha, eu não quero perder, né, esse ente querido, né, eu não vou suportar, eu não vou saber viver sem, né? Então veja que é uma atitude egoísta, egocêntrica, que muitas vezes não pensa no sujeito que está para partir, né? E sim na falta que ele vai fazer e na dor que essa falta vai causar, né? Do mesmo modo, o profissional de saúde que não vai pensar se é melhor para aquele sujeito permanecer ou não vivo,
mas no quanto a morte dele pode sinalizar um fracasso profissional, né, se eu passo a entender que o objetivo do meu trabalho é salvar uma vida, né, mesmo diante de uma situação real de morte, né? Então, são algumas reflexões, né, que a bioética nos propõe, que estão aí propostas para o campo da tanatologia, né, os nossos estudos sobre a morte, sobre o luto, sobre as perdas, sobre os processos de morrer, e é um pouco disso que a gente precisa pensar, né, nos limites éticos, né, da intervenção diante da morte, né? Bem, falamos um pouco de eutanásia, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, faça isso, e falaremos um pouco de ortotanásia, né, no vídeo seguinte, para fecharmos então aí essas 3 vertentes de possibilidades de enfrentamento da morte, em especial no campo da saúde, nas instituições hospitalares, né, e no discurso da psicologia de maneira geral, né, da ética da vida, que é a bioética, o quanto isso atravessa a psicologia, o quanto a psicologia atravessa isso, né, e o quanto é importante a gente trazer essas reflexões e esse senso crítico para o nosso discurso, né, principalmente para pensar no que é saúde, né, segundo a OMS, um estado de bem-estar do sujeito, um bem-estar que é físico, mas também é espiritual, é social, é psíquico, né? Então é importante a gente pensar quais são as ações de promoção de saúde, pensando no sujeito, né? E não somente na família ou no profissional, né? O que é ético do ponto de vista profissional de se fazer para promover saúde, se eu estou pensando no sujeito que está ali perdendo sua saúde, perdendo sua vida, né? E o que eu posso fazer por ele, né, enquanto ele ainda está vivo, né? Então discutiremos um pouco mais adiante no próximo vídeo. Por hoje é só.